E aí, moçada, tudo certo? Bom, hoje eu vou trazer uma dica de contabilidade para concurso sobre investimentos permanentes em outras companhias e um ponto específico, né, especificamente discutir o tratamento do goodwill na compra, na aquisição desse tipo de investimento. Legal? Bom, inicialmente, para a gente trazer um conceito, né, do que se refere, uma aplicação do que se refere ao goodwill, ele é aquele valor que excede ao valor justo pago num determinado investimento. Tá? Então, quando você tem lá, por exemplo, uma aquisição permanente de um investimento, né, por uma companhia em outra, você vai ter basicamente as seguintes informações. Você vai ter o patrimônio líquido dessa empresa a valor contábil da investida, né, evidentemente. Você vai ter o valor justo desses ativos, né, desse conjunto patrimonial dessa empresa investida, que basicamente é o seu valor de mercado, e você tem ainda o valor pago pelo comprador, pelo investidor, nesse determinado investimento. Então, veja, a gente tem diversas informações para dar o tratamento contábil e fazer o registro adequado disso na contabilidade. Então, a gente vai ter ali o valor patrimonial, né, o valor contábil do PL, o valor justo, o valor pago. A gente pode ter, decorrente de todos esses arranjos aí, o que se chama de mais-valia de ativos, a gente pode ter compra vantajosa, a gente pode ter o goodwill, enfim, a gente tem diversas figuras que são tratadas contabilmente nesse tipo de aquisição de investimento permanente de uma companhia na outra. Inclusive, a gente já tem vídeo sobre esse tema no canal, né? Recomendo que você dê uma olhadinha lá, que ele é um vídeo um pouco mais geral. Aqui eu vou focar especificamente na questão do goodwill. Beleza? Então, de novo, o que é o goodwill? É a diferença, é o valor pago a mais, né, num determinado investimento, em relação ao que ele vale, ao valor justo desse determinado investimento. Beleza? E o que leva, por exemplo, uma companhia a pagar um valor superior ao valor justo do investimento, né, ou o valor, né, daqueles ativos, daquela massa patrimonial? O que faz com que um investidor, um comprador, ele pague a mais, entre aspas, do que vale aquele determinado investimento, né? E é exatamente esse o conceito do goodwill. Ou seja, quando o comprador, quando o investidor faz esse investimento pagando um valor superior ao valor justo daquela massa patrimonial, ele acredita que exista uma expectativa de rentabilidade futura daquele determinado investimento. Então, seja pela carteira de clientes da empresa, pela localização, pelo corpo de funcionários, corpo de gerentes, enfim, por N fatores aqui que a gente não precisa ficar elencando, o investidor, o comprador, acredita que ele pode pagar um valor superior ao valor justo daquele determinado, né, conjunto patrimonial, porque ele vai ter uma rentabilidade futura decorrente desse investimento, tá certo? Então, o goodwill é isso, essa expectativa de rentabilidade futura de um determinado investimento, de uma determinada, né, aquisição patrimonial, no nosso caso aqui. Então, enfim, vamos pensar uma situação simples, né? Então, a gente tem lá um determinado investimento, uma companhia compra 100% do capital de outra e paga 100 mil reais, por exemplo, nesse determinado investimento. A gente tem lá que o valor patrimonial, o valor contábil do PL da empresa investida é de 50 mil, por exemplo, né? E a gente tem, por exemplo, um valor justo dessa massa patrimonial de 90 e o valor pago, como eu disse, foi 100 mil reais. Então, sem discutir aqui a questão da mais-valia, porque já foi discutido em outro vídeo, eu quero só focar no goodwill. Qual que seria o goodwill nesse exemplo simples que a gente deu aqui? O investimento foi comprado por 100, é o valor pago, o valor contábil, né, o valor patrimonial da empresa, o PL, o valor contábil é de 50 e o valor justo, né, da empresa, do investimento é de 90. Qual que seria o goodwill? De novo, né, o goodwill é a diferença entre o valor pago e o valor justo do investimento. Valor pago 100, valor justo 90, o goodwill seria de 10, beleza? Então esse é o cenário mais simples, mais clássico, né, do investimento em que você tem ali a presença do goodwill. Agora, como que se dá o tratamento do goodwill quando você faz a compra de uma determinada empresa que tem, por exemplo, passivo a descoberto, né, que tem lá um patrimônio líquido negativo? Aí a gente tem alguns pontos específicos, alguns tratamentos contábeis mais refinados para esse tipo de situação, que na essência é a mesma coisa, mas a gente tem que analisar de maneira contextualizada, de acordo com a situação específica, né, desse cenário
especificamente falando, né, de um cenário de investimento com PL negativo. Como que fica o tratamento contábil disso? Como que se registra? Como que eu apuro o goodwill? É exatamente esse ponto que eu quero chamar a atenção numa questão de concurso que foi cobrada recentemente. Então eu vou projetar a tela do computador para a gente verificar já de maneira empírica, e eu vou tecer alguns comentários específicos sobre esse caso, né, do tratamento do goodwill quando o investimento é feito numa empresa com PL negativo. Vamos dar uma olhadinha lá. Muito bem, moçada, estou aqui com a questão 38 do concurso para analista administrativo, especialidade de contabilidade, lá do TRT da sétima, foi organizado pelo CESP em 2017. A questão diz o seguinte: uma empresa adquiriu 100% das ações de outra empresa, a qual apresentava um passivo a descoberto. Após ter sido realizada a avaliação a valor justo, constatou-se que a investida possuía um capital social de 70 milhões e prejuízos acumulados de 140 milhões. A compra se deu por 10 milhões de reais em dinheiro. Nessa situação hipotética, a investidora deverá contabilizar um goodwill de... Então, bom, só lembrando, né? Então, o goodwill, ele é a diferença entre o valor pago valor justo, beleza? Então, o valor pago, a gente já tem essa informação, né? O exercício nos indica que ó, a compra se deu por 10 milhões em dinheiro, né? Beleza, então a gente já tem o valor pago. A gente precisa do valor justo desse patrimônio, tá? Como que a gente calcula isso? O exercício nos dá, né, a informação, mas a gente precisa... Enfim, a gente tem mais de uma informação, tem que trabalhar com a informação aqui. Então, ó, após ter sido realizada a avaliação a valor justo, constatou-se que a investida tinha um capital social a valor justo de 70 milhões e prejuízos acumulados, né, a valor justo de 140 milhões. Beleza? Então, muito bem. Então, se eu tenho um valor positivo de 70 e um valor negativo de 140, então o meu valor justo desse investimento aqui é menos 70 milhões, não é verdade? Então, se eu tenho um capital social, né, esses 70 milhões aqui é referente ao capital social, e esses 140 se referem aos prejuízos, então o meu valor justo é negativo em 70 milhões. Legal? Então agora a gente já consegue calcular o goodwill, que é exatamente a diferença, né, entre o valor pago, então o valor pago e o valor justo do investimento. Então vamos lá, substituindo aqui na nossa equação, o valor pago foi 10 milhões e o valor justo, ele é menos 70 milhões, não é verdade? Então, muito bem. Então, vejam lá. O meu goodwill, na verdade, então, é 10 menos com menos 70. Então, na verdade, é mais, né? Mais 70. Menos a mais. Então, o meu goodwill aqui, ele é de 80 milhões. Beleza? 80 milhões de reais. Então, vejamos se a gente tem correspondência nas alternativas aqui. É a letra B de bola, né? A letra B de bola que responde adequadamente a nossa questão aqui, número 38 do concurso do TRT da sétima região. Legal? Bom, então, assim, esse é o procedimento de cálculo do goodwill. Como que ficaria registrado isso aqui na contabilidade? Olha que curioso isso aqui, ó. A questão não pede, mas vamos ao registro contábil. A gente sabe que esse goodwill aqui, ele é uma subconta investimento, na verdade, lá do ativo não circulante. Opa, legal? Então vejam, olha que curioso o registro nesse caso aqui da existência de um patrimônio líquido negativo, né? De um passivo a descoberto. Então ficaria um débito na conta de goodwill, que essa conta é subconta, né, do investimento, lá do ativo não circulante, em qual valor? 80 milhões. Legal? Agora a gente teria um crédito em caixa no valor pago, não é verdade? Que foi de 10 milhões. E a diferença de 70? Qual que é a conta de crédito? É na conta investimentos permanentes lá do ativo não circulante. Legal? Qual o valor? De 70 milhões. Na verdade, o valor do investimento em si é negativo. O que suporta, né, o que fundamenta essa compra é uma expectativa bastante grande, nesse caso aqui, do comprador de rentabilidade futura em relação a esse investimento. Então, muito provavelmente, a empresa tem uma ótima carteira de clientes,
tem, enfim, uma localização muito boa, uma marca forte, enfim, tem alguma coisa que justifica a realização desse investimento de uma empresa com patrimônio líquido negativo, beleza? Então, o que dá o suporte para a realização desse investimento é exatamente essa expectativa aqui pautada no goodwill. Legal? Esse registro aqui não foi cobrado na questão, mas é só a título de curiosidade. Beleza, moçada? Então, bom, por esse Contabilidade Dicas para concurso é isso, né? Eu queria trazer o tratamento contábil do goodwill em situações de PL a descoberto. A gente fez uma rápida revisão da situação normal, quando, né, não tem o PL a descoberto, mas eu queria mais efetivamente chamar a atenção para essa situação pontual aqui, que é um tema bastante importante e que, enfim, né, embora não seja tão trivial, mas é importante conhecer para justamente não perder uma questão dessa. Legal? Bom, então por esse vídeo é isso. Peço aí que se inscrevam no canal, compartilhem com quem está estudando. Tiver dúvida, deixem nos comentários. Dúvida sobre o tema específico ou outras questões também, outros pontos, deixe aí. A gente vai conversando. E por esse vídeo é isso. Então, bons estudos. A gente se vê na próxima. Valeu, moçada. Até mais.